Graça e paz, que coisa boa! Nós estamos aqui outra vez para o nosso segundo podcast de 30 anos da Igreja Metodista Livre aqui na região Centro-Oeste, em Cuiabá. É realmente uma grande bênção que Deus tem proporcionado a nós e nós queremos continuar compartilhando, falando, contando, as histórias, os testemunhos, os depoimentos daquilo que Deus fez nestas 3 décadas. Realmente, Deus é bom, Deus é maravilhoso e nós podemos desfrutar disso. Conosco aqui hoje, nós temos aqui Mira, pastora Mira, que está aqui para falar um pouco com a gente. Daqui um pouquinho vai acelerar aí, Aqui também Rodrigo, que conseguiu chegar também hoje, e Danilo. Boa noite. Bênção demais, Nós tivemos aqui o primeiro podcast e tínhamos aqui, os nossos demais pastores aqui, 4 dos pastores da nossa equipe, mais 3 hoje aqui. Estava hoje pensando sobre isso, como que Deus é bom, Nós estamos com uma equipe de 7 pastores, mais 7 igrejas e tendo o privilégio de estar caminhando, com esses pastores, com essa equipe, com estas igrejas. Então nós estamos aqui para também celebrar 30 anos aqui da IMEL Cuiabá, esse tempo tão precioso. E para começar hoje, eu quero compartilhar aqui uma palavra ao seu coração e para nós também, Na verdade, esse podcast de 30 anos, a tônica dele toda é gratidão. Toda é gratidão. Gratidão. E por que a gente está falando de gratidão? Porque lá em Tessalonicenses, no 5,18, a palavra diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Uma das coisas que as pessoas mais perguntam para mim e perguntam o tempo todo, é como eu posso fazer a vontade de Deus. Aqui está uma das declarações mais poderosas de alguém que deseja cumprir a vontade de Deus. A palavra diz assim, é um imperativo, Então, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Então, não dar graças não é a vontade de Deus. Ficar, seja murmurando, ficar descontente o tempo todo, ficar o tempo todo criticando, o tempo todo insatisfeito, não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que em tudo dai graças. E esse podcast é essa manifestação da vontade de Deus. Nós estamos aqui para dar graças a Deus, louvar ao Senhor. Nesses anos todos, você pode pensar assim, mas não tiveram perrengue? Claro, mas muito perrengue. E a gente vai dar graças. A outra versão diz assim, em tudo dai graças, em todas as circunstâncias vocês sejam agradecidos. Esse é uma das tônicas, possivelmente uma bênção das nossas vidas, de nós todos aqui e do ministério, é porque a gente realmente tem um ministério de gratidão. Então, agora vamos estar ouvindo aqui nosso pessoal, compartilhando um pouco, de como foi sua chegada à igreja, como você participa, como tem sido seu chamado, seu ministério e nesses 30 anos. Eu sei que tem muita história, mas a gente tentar concentrar algumas. Então, a gente vai começar aqui com o Rodrigo, depois a gente vem aqui para a Mira, depois vai ali para o Danilo. A gente vai ter aqui esse momento todo especial. Com o Rodrigo. Já começa comigo. Bom, pegando um pouco do gancho aí, acho que muito interessante essa questão da gratidão,
Porque se tem uma coisa que eu sou a igreja, né? Principalmente a igreja metodista, nesses 30 anos no qual eu faço parte há 17. Então me converti no 2007, tive a bênção de me converter com toda a minha casa, né? Com toda a minha família. A minha irmã Patrícia já participava da igreja, né? Foi a semente ali, mas a igreja... A Mônica, mas a Mônica também ela retorna para Jesus na mesma época, que ela também não estava tão firme na fé assim. Então, para mim, lembrar da história com a igreja metodista é lembrar da salvação da minha casa. Batizei com a minha esposa, batizei com a minha mãe, batizei com meu pai, né? Meu pai acidentado, de muleta, descemos o rio ali, foi toda uma operação para batizar meu pai ali. Né? Então, assim, minha história com a metodista acho que é muito grande, né? Me casei aqui, minhas filhas, né? Todas criadas na igreja, né? Batizadas e a gente tem tido esse privilégio também de ter o nosso ministério aqui, né? Hoje trabalhando aí numa plantação de uma igreja. Então eu vejo quantas coisas Deus fez e aí olhando para a palavra, olhando para o pastor Maninho falou, não é que não teve perrengue, né? Na verdade eu cheguei e Jesus foi a solução de um perrengue. Então eu acho que essa coisa dos perrengues, quando olhamos para Deus, é momento de entendermos que as mãos de Deus também é que nos coloca de pé, né? Então minha gratidão é por isso, por ter minha família na igreja, ter a minha família em Jesus, né? Meus avós, né? Meus avós batizaram, né? Tive o privilégio de ver meus avós se batizando. Isso para mim era algo muito difícil, algo muito milagroso e Deus, né? Mais pela parte do meu avô, né? Que era muito resistente. Mas meu avô também tem uma crise, quase morre, tem um sonho. Nesse sonho Deus fala com ele. E aí quando eu vou lá com ele no hospital, só usei uma palavra, falei, o senhor sabe o que isso significa, né? E depois ver ele aceitando Jesus, se batizando. Então foi algo... E interessante que meu avô teve Alzheimer, né? E aí, a gente, às vezes, ele não reconhecia, ele não me reconhecia. Perguntava, quem que é ele? Aí ele falava, é meu amigo. Ele falava que era amigo dele. Às vezes ele me chamava de ladrão. Ele que me... Aí eu falava que eu tinha roubado ele. Mas aí eu fazia bem assim, eu falava, quem é Jesus pra você, vô? Aí ele falava assim, ele é meu salvador. Eu sempre fazia o teste. Então, assim, isso pra mim é muito especial, né? A igreja fez parte disso. Glória a Deus, né? Glória a Deus por vermos, né, que a igreja é esse resgate, né, da família, esse resgate. E o Rodrigo, com o seu testemunho, mostra a força, né, da obra de Deus através da igreja. Eu vinha pensando sobre esse tempo aqui e falar um pouco sobre isso. Quanto Deus tem compromisso com a igreja dele. Nós estamos debaixo do favor dele, estamos debaixo da graça dele. Nós líderes, pastores, nem ficamos pensando, né, do tamanho da responsabilidade que nós temos de liderar a igreja de Cristo. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente ouve testemunhos como o do Rodrigo, a gente sabe que são centenas de famílias. Eu quero crer que milhares de famílias foram impactadas, transformadas nesses 30 anos de ministério. Então, isso mostra a beleza, né, da obra de Deus, mostra a beleza da igreja de Cristo. E por isso que a gente não desanima, é por isso que a gente não desanima diante de tantas circunstâncias, né? E eu louvo a Deus aqui muito pela vida do Rodrigo, porque o Rodrigo, né, tem esse dom mais apostólico, né? O Rodrigo tem essa visão maior do reino. O Rodrigo esteve conosco no Arião aqui todos esses anos. Nossa, foi uma grande bênção. E agora, sendo bênção ali no Imperial, tendo essa experiência, né? Essa experiência. O Rodrigo sempre aqui, né? Quero ter uma experiência mais solo, mais ali. Então Deus está dando essa oportunidade para o Rodrigo e nós nos alegramos de poder ser, né, esse suporte e vendo mais uma igreja florescer para a glória de Deus. E um pouco assim, né, pastor? Um pouco referência, né? Assim, como eu chego, né? E chego no momento que vocês vieram do CPA para cá, então acompanhei todo esse momento, né, de plantação. E aí você é ordenado pastor
E assim, não que eu não levantei uma igreja, eu acho que levantar uma rede de jovens, levantar todo um trabalho dentro da igreja foi uma espécie de edificação, né? Mas fica sempre aquele comichão santo, né? De que você pode fazer mais, né? E aí o pastor Marinho, não sei se vai lembrar, né? Mas acho que foi o quê? Foi em 2012, quando a gente vai para aquele Radicais Livres. Eu nunca imaginei ser pastor, nunca desejei. Tem gente que fala assim, eu sempre quis ser pastor. Eu nunca quis ser pastor, nunca pensei nisso. Mas aí vem o chamado, vem as reuniões na casa do Senhor. Eu lembro do Senhor perguntando várias vezes, né? E eu falando, não quero. Mas aí, acho que tem um momento, né? Que eu acho que a igreja do Imperial lá, ela vai fechar, né? E eu fiz meu trabalho de faculdade naquele período, né? Sim. E eu lembro que eu fiquei assim, falei, puxa, mas vai fechar a igreja, né? Aí eu lembro que você falou bem assim, falou, ainda não é a hora para você. Aí eu, naquele momento eu falei, pô, ainda não é a hora, né? Então eu fiquei meio, já tava com trabalho com jovens, já tava andando já. Mas dentro de mim sempre ficou isso, né? Da igreja na região. E aí foi uma coisa inédita, porque quando a gente abre a célula lá, todas as pessoas que foram da minha primeira célula participaram daquela célula. E aí quem hoje está na igreja é bem as pessoas que participaram da minha primeira célula. Aí eu falo, Deus tem seu jeito de fazer as coisas. Aquelas sementes ali, né? E outra coisa, né? Eu quero nesse podcast também encorajar, né, você que está nos assistindo, que Deus pode ter um chamado para você. Uma das obras ainda maiores que Deus fará nesse ano de 2025, né? Já dando um spoiler aqui, né? Dando uma visão de futuro, é que nós iremos plantar novas igrejas para a glória do Senhor Jesus. Amém. Deus vai usar as igrejas, Deus vai usar os líderes, Deus vai usar pastores e Deus vai usar você que está nos assistindo aqui. Possivelmente sua família pode ser essa semente da plantação de uma igreja. Então estamos muito, muito felizes. Que bênção, Rodrigo, que bênção. Glória a Deus por isso. E aí, Mira? Pois eu estava pensando aqui enquanto o Rodrigo estava falando, né? Que essa chama ardia, né? Esse desejo de começar um trabalho. E comigo foi totalmente diferente. Eu nem imaginava, nem sonhava e Deus me colocou, né? No início desse trabalho. E quando eu vim para Cuiabá, eu vim para abrir uma empresa. Então, todas as minhas orações para Deus era que Ele estivesse me direcionando, confirmando, e Ele foi confirmando, me respondendo e me dando ok, e abrindo as portas. Então, eu vim com muita convicção dessa empresa realmente ser bênção, né? Mas eu acho que Deus falava assim, vai pensando que é para a empresa, né? Que você vai para lá. Porque depois ele foi movendo no dia a dia e ao conhecer o trabalho, a necessidade daquele pequeno trabalho que estava ali para se desfazer, nós fomos socorrer. Meu Deus! Começamos a nos apaixonar pelas vidas, pelas pessoas que ali estavam e começamos a evangelizar. E quando eu me dei por conta, nós já estávamos fazendo a obra, era um trabalho inicial, e então não foi algo assim que eu havia sonhado, mas estava no coração de Deus. E por saber que aquela obra, eu crendo que aquela obra realmente era do Senhor, então passou a ser parte do meu coração, do meu sonho também. Amém, glória a Deus. E ao longo desses 30 anos tem sido uma aventura, eu só posso dizer que é uma aventura. Meu Deus, quando eu começo a lembrar e passa aquele filme, né, do tempo que a gente começou e mesmo as lutas, as dificuldades, as adversidades que a gente passou, gente, eu me alegro de lembrar, sabe? Eu com a bicicletinha para ir fazer compra ali na vendinha, trazendo tudo que eu podia naquelas sacolinhas ali, pouquinhas sacolinhas. Meu Deus, eu era avesso de tudo que eu havia feito até então, né? Em São Paulo, mas foi apaixonante.
Glória a Não, eu Deus. só fiz assim pra você não bater aqui, né? Pra nosso microfone tá bem aqui. Não era pra você parar, Aqui não. eu empolgo, né? Eu empolgo mesmo de falar do reino e da obra de Deus, porque eu creio que eu não saberia fazer outra coisa hoje. Uau. Empresária, gerente, tantos trabalhos em São Paulo, em posições de destaque, mas eu digo que hoje eu não saberia mais fazer outra coisa. Eu realmente sou apaixonada pela obra, pelo reino, e entendo que esse é o trabalho que mais valor tem neste mundo e para a eternidade. Glória a Deus. Amém. Então eu amo esse trabalho da igreja e o que Deus tem feito até agora. Eu sei que vai fazer muito mais, né? Obras ainda maiores. Então, nesse primeiros podcast aqui, a gente não fez nenhum roteiro, né, de perguntas, essas coisas. Próximos a gente vai estar mais preparados. Então, esse aqui é mais para a gente contar histórias mesmo, relembrar. Eu quero, né, louvar a Deus pela vida da Mira, minha esposa. A gente se conheceu, tem o quê? 35 anos, é isso? 35 anos atrás a gente se conheceu. Tem toda uma história aí, que aí é um outro podcast, a gente vai um dia desses. Na verdade precisa de uns 3 livros, né, para romance. Uau, é muito romance, é muita história, né? Mas a gente vai fazer um podcast contando esses 5 anos ali, de uma história, né, de graça, uma história de favor, uma história assim, de que eu sempre reconheci diante de Deus que é pura obra, é pura graça. Eu não merecia tudo isso e Deus me presenteou, consequentemente presenteou a igreja aqui, né, em Cuiabá, no Centro-Oeste, com a vida, com os dons que Deus deu, né, a mira, a formação, a capacitação, a graça, a sabedoria. E isso tem sido um grande acréscimo, um enorme acréscimo a toda a obra aqui, né? Glória a Deus, porque a gente está aí e Mira já é essa segunda geração, filha de pastor, né? Onde já tem uma experiência também. Como isso ajuda, né? Agrega, né? Agrega. Vamos orar Agrega para que os filhos de pastores, pastoras, né, possam essa herança realmente... é muito poderosa para os pastores que estão começando. Gerem isso no coração dos seus filhos, porque essa paixão pelo reino, pela igreja, porque eu digo que a inspiração para o meu ministério foi meu pai. Não só ele e a minha mãe me levaram a amar a Deus e ter uma fé genuína, mas essa inspiração para o ministério, chamado pastoral, né? Veio dessa formação, de ver meu pai trabalhando, de ver a sua paixão pelo reino, pelas vidas, pelas almas, pessoas sendo salvas. Então isso é maravilhoso. Então gerem isso, né? Orem e gerem isso. Eu estava vendo uma foto, né, onde o Rodrigo estava com a filha fazendo uma poesia. Sim. Natal. Ontem, né? Para nós ontem, aqui no Natal. No Natal, no culto de Natal, e podendo, né, passar isso ali, né? Levar sua filha ali no púlpito para que ela perceba, né, esse lugar, esse ambiente. Acho que isso é muito precioso. Sim. Muito precioso. E foi muito legal que eu estava explicando para a igreja, né? Falei, tudo tem seu começo, né? Então a gente vê muitas igrejas fazendo suas cantatas, né? Já estão com a equipe bem formada. E aí numa conversa com o pastor Marinho, no encontro pastoral, o pastor Marinho falou, quem não tem vai com uma poesia, vai com um monólogo. É isso mesmo. Então foi a ideia, né? E foi muito especial porque as pessoas perceberam, né? Essa parceria, né? Filho e pai, né? Então foi bem intencional, já que a gente está muito nessa tônica do discipulado, né? Foi muito intencional e foi muito especial. Que legal. Muito especial mesmo. Maravilha, né? E também nós temos muito desejo, vontade, e oramos em Deus para que Deus nos dê nova geração. A gente vai falando de 30 anos assim,
é 3 décadas, significa que a gente já está passando. Então nós nos alegramos com a nova geração. E Deus tem sido assim muito bondoso, gracioso para conosco, nos trazendo então, né, o pastor Danilo, que chegou para o ministério aos 24 anos e agora 1 ano e pouco depois já está com 26 anos. E então essa é a nossa alegria. Então fala pra gente, Danilo, aí um pouco da sua história, o que tem sido esses anos aí, quantos anos, né, você está na igreja, e compartilhe um pouco com a gente. Amém. Obrigado pela oportunidade. Estou muito feliz de poder fazer parte dessa história, dessa data mais do que especial. Estava hoje pensando um pouco sobre algumas lembranças, né? Pensando sobre alguns episódios, e eu lembro que eu cheguei na vida da igreja, tive o primeiro contato com a Igreja Metodista Livre já ali numa cela dos juvenis, lá na casa da Evelyn, que era uma cela de juvenis, tinha meus 13 anos ali. Foram os meus primeiros contatos esporádicos com a vida da cela, a vida da igreja através da cela. Mas eu tenho a minha primeira experiência com Jesus de forma pessoal, assim, muito profunda, aos 15 anos, no encontro com Deus. Eu fui convidado, né, preciso honrar aqui as líderes do Ministério Infantil, que fazem um trabalho assim, incrível e nunca desistiram, mesmo nos dias em que eu apresentava as melhores desculpas para não ir na cela, para não frequentar a cela. Elas permaneciam lá, indo lá, batendo na porta de casa. Yasmin, a Kelly, a Daiane, que eram a Evelyn, né, que faziam esse trabalho incrível. E aí, depois do meu primeiro encontro com Deus, eu já... Há quantos anos quando você foi no primeiro encontro? 15 anos. 15 anos. E aí no ano seguinte eu tenho a minha primeira experiência com o chamado pastoral, assim, Deus poderosamente, foi a clareza, né, onde veio assim aquele chamado de Deus de forma muito profunda. E a partir desse tempo eu começo a responder a Deus, me preparando na liderança, crescendo nas escolas, abrindo núcleo, evangelizando, e nesse período todo, assim, eu sou muito grato pelo que Deus fez na minha vida. Tive a experiência de ver a transformação do meu pai, né, de sair de uma situação muito difícil, ver a igreja posicionada em oração, a igreja posicionada junto comigo na minha adolescência, orando pelo meu pai, clamando pelo meu pai. Mas também eu fico muito grato porque eu me considero, de todas essas obras que Deus fez na minha vida, eu me considero privilegiado por algo. Estava compartilhando com o pastor Rodrigo. Eu tive o privilégio de caminhar sob a liderança de quase todos os pastores. Comecei com o Verusca e Ney, né, o pastor Verusca e Ney. Depois com o pastor Josias. Aí eu venho para o Areão com o pastor Rodrigo. Agora com o pastor Vitor. E aí, o que para mim é um privilégio, eu nunca imaginei caminhar com o pastor Marinho, né? É muito bom quando você caminha com alguém que você admira. Eu sempre digo, né? Caminhar por submissão é bom, caminhar por reconhecimento também é bom, mas andar ao lado de quem você admira é um privilégio. Então eu me sinto muito privilegiado por caminhar com esses irmãos, com esses pastores, aprender. Eu represento hoje a nova geração, a famosa geração Z, né? E ter essa oportunidade de aprender com cada um, com a pastora, com o pastor Marinho, com o pastor Rodrigo, pastor... E cada um agregou algo na minha vida que faltava. Eu tenho muito forte gravado assim, as características do coração, do caráter, né? O amor do pastor Ney, aquela graça que ele tem para abraçar, ser um paizão. Mas a firmeza que eu tive que aprender na minha adolescência andando com o pastor Josias, a inconstância, depois caminhar com o pastor Rodrigo e essa graça de administrar, e eu agradeço a Deus porque foi ele que foi essa alavanca propulsora que me mostrou, que me trouxe aqui para o Areão. Eu aprendi muito.
Pastor Vitor, essa graça de amor, e andar com o Pastor Marinho, eu sou esticado, meu amigo. Eu falo que um dos meus maiores temores era olhar e parecer algo tão distante. Eu falo, cara, eu vou andar com o Pastor Marinho, eu não vou conseguir não. Ele está lá longe, nossa. Só que ele lembra daquele dia que o senhor falou pra mim, se sinta privilegiado mesmo, que é muito bom você caminhar com alguém que está sempre caminhando para frente. Isso foi um start para mim, é verdade. Mas só assim, ó, quem está nos ouvindo aí não leva muito a sério o que o Danilo está falando, porque caminhar comigo não é tão difícil assim. Eu gostaria que outros jovens desejassem isso. Mas eu entendo o que o Danilo está falando, né? Porque às vezes a nossa régua, né, ela fica muito alta. Mas não é nem porque a nossa régua fica alta, é mais realmente pela caminhada, pela experiência, pela expectativa, né, pelo que você está fazendo, e às vezes fica um pouco longe de quem está, né, chegando ali. Mas eu nunca esqueço de um acróstico que eu guardei para mim, é o discipulador fera. Pegou? Esse é novo. Discipulador fera. Isso é novo. Mas para mim é tão antigo, por isso que é bom chegar perto, né? Que as coisas antigas se tornam novas, né? Discipulador fera. Fera, ele é facilitador. Ele consegue colocar outros em cena. Ele articula, ele facilita as pessoas a manifestar seus dons, a crescerem e avançar. Então, ele é um facilitador. Ele é exemplo. Ele é exemplo. Acho que é uma das coisas que Deus precisa nos dar muita graça para a gente se manter, né? Que é o exemplo. A Bíblia está cheio dessa coisa de nós somos chamados a ser exemplos, sermos padrão. Eu acho que essa é uma das palavras mais difíceis para mim. Ser padrão, né? Padrão dos fiéis, padrão daqueles que buscam ao Senhor. Então, facilitador, exemplo, relacional. Aprender a relacionar. Uma das coisas do ministério mais chave é relacionamentos. Eu não me esqueço de que quando comecei o ministério, então você vai se relacionar. E você vai relacionar, por exemplo, com pessoas de todas as idades. Você tem que aprender a se relacionar com uma criança, se relacionar com um idoso, se relacionar com um casal, se relacionar com situações difíceis. Por exemplo, se relacionar com pessoas que estão de luto, porque perderam, né, seus entes queridos. Como você vai se relacionar com isso? Relacionar com pessoas que estão doentes. Então, relacionar, por isso que eu amo muito o nosso curso de maturidade, eu aconselho todo mundo a fazer, a conhecer nosso curso de maturidade, porque ele fala exatamente dessa essência dos relacionamentos. Dos 8 relacionamentos que vão te fazer realmente avançar na sua vida e espiritual e emocional. Mas aqui eu mais admiro do fera é o A. O A, ele é adaptador. Ele consegue ir lá aonde o discípulo está, ou aquele que ele está mentoreando, aquele que ele está ajudando, ele se adapta. Então ele vai lá, se adapta àquela realidade para trazer essa pessoa para os propósitos que Deus tem. Para trazer essa pessoa, né, e não deixá-la se perder, porque às vezes ele não tem experiência, porque às vezes ele não tem expertise, ele não tem muito nem a contribuir naquele momento, né, mas ele tem ali um chamado, ele tem ali um dom, ele tem ali uma graça. Então, eu estou aqui falando desse acróstico, marcou muito a minha vida há mais de uma década, e eu queria trazer para vocês aqui, realmente, porque eu procuro seguir isso, né? Ser uma pessoa que facilita, que é exemplo, que se relaciona, procurando sempre estar bem nos relacionamentos e me adaptando às pessoas, às realidades e até às circunstâncias que nós temos, né? E eu fico muito feliz fazer parte dessa geração e um grande desafio, né? Apresentar verdades que não mudam
para um mundo que está em constante mudança. Isso é um desafio, permanecer firme, conservando o legado. E assim, algo muito especial foi ter a oportunidade nessa conferência dos 30 anos de conhecer os precursores dessa obra, né? Homens que entregaram suas vidas, seu tempo, energia, se desgastaram, tudo em prol para que depois de 30 anos tivéssemos isso aqui, esse podcast. Isso para mim foi muito importante. Eu fiquei... O sentimento de privilégio aumenta, você passa a admirar ainda mais, porque você entende que você faz parte de uma obra de Deus, uma obra que tem o selo da aprovação do Espírito, que não é fácil, não é qualquer um que chega àquela ideia, né? Não são 30 dias, não são 3 meses, não são 3 anos, são 30 anos. Eu me sinto privilegiado por fazer parte disso. E você está falando de algo, né, sobre geração, e gerações mudam, né? Gerações mudam. No passado, as gerações eram 40 anos. Ou seja, você conseguia comunicar até 40 anos atrás. Mais recentemente, só para atualizar, as gerações elas estavam comunicando 15 anos. Sim. Então, eu aqui tinha assim, né, um privilégio, porque eu estou aqui, Rodrigo estava com 15 anos a menos, você com 15 anos a menos que Rodrigo, então nós estávamos geracionalmente um link. Comunicando. Mas agora, quando o Rodrigo vai, né, pro Imperial e você chega mais para perto, então mais o adaptador tem que funcionar. Porque agora eu estou falando de exatamente 30 anos entre eu e você. E aí quando você desce para os meninos de 15 anos ali, eu estou falando de 40 anos, então é difícil você alcançar. Mas a gente está aí querendo demais que eles venham. Nem sei como isso acontece, né? Mas vocês mais jovens devem E é meio que orgânico, né? Acho que a parte que você falou ali do exemplo, né? E o líder, ele é uma espécie de entusiasta da equipe também, né? Ele dá aquela animada, ele dá aquela firmada, né? Então eu percebo que os movimentos que fizemos, né? Acho que temos as redes, as células de jovens, né? Temos o Ministério Kids, né? Acho que era uma luta, tanto minha como da pastora Mira, de fazer os links, né? Entre as redes e olhar hoje, ver como isso tem funcionado. Importante. Então eu creio que Danilo é prova da graça de Deus, né? Que está aí, veio de lá, foi passando. Então acho que é alguém que passa pelas fases, aí eu posso falar um pouco bem, porque eu passei pela transição da igreja, né? Para uma igreja de ministério para uma igreja em células, né? Os encontros com Deus. Então da célula fui membro, fui líder em treinamento, fui líder, supervisor, aí discipulador, né? E agora tô tendo essa experiência. Então acho que o Danilo, ele leva muita vantagem, porque conhece todos os ministérios. Eu não participei do Ministério Kids como membro, né? Então quando vem já entende como era o desafio das irmãs ali, né? De agregar. Então eu conheço de ouvir da minha esposa, de ouvir da minha irmã, né? De ouvir de algumas líderes, mas eu creio que faz grande diferença isso. É uma riqueza, né? É uma riqueza. Eu vejo assim, é como alguém que se converte já na idade mais adulta e alguém que nasce num lar que já é evangélico, já é formado, criado ali na palavra, né? Conhecendo a palavra. Há uma grande diferença, né? É uma distância incrível de experiência, de vivência, Nossa, é muito rico. Então, eu admiro quem se converte já com uma certa idade, ou mesmo ainda na juventude, mas não vivenciou uma experiência, né, como o Rodrigo, num lar cristão, evangélico, e mesmo assim, né, entende o valor, vai atrás, se esforça, estuda, aprofunda na palavra, entende o valor de conhecer, né? Parece que nasceu. Sim, né? nasceu de Parece novo. que você sempre foi desse ambiente, né?
Mas é muito bom ter essa experiência que o Danilo teve, né? Porque isso alarga um pouco a visão. Sim. Testifica, né? E isso nos faz entender que nós somos uma igreja multigeracional. Acho que isso é muito precioso. Como isso é precioso. Jesus nos mantém assim por muito tempo, porque é tão precioso ser uma igreja multigeracional. De ver aquelas crianças ali, alegres, felizes, pulando, vindo para o culto com alegria, se divertindo, mas ao mesmo tempo recebendo uma palavra com seriedade, muito bem preparado, muito bem. As nossas células infantis, fizemos um levantamento recente, nós estamos ministrando aí para mais de 500 crianças aqui na Imel Cuiabá. Que coisa maravilhosa. Então, essa liderança de adolescentes e de jovens, ela também é muito importante na vida da igreja. Por quê? Porque nós sabemos que a maioria dos pastores e a maioria dos líderes, inclusive na Bíblia, eles foram chamados e começaram a exercer o seu ministério quando eram adolescentes. Sim. São inúmeros. Sim. Eu, inclusive, recebi meu chamado aos 15 anos de idade. E já pude me dedicar. Com 16 eu já pregava, com 17 pregava nas praças. Então, nós darmos oportunidades para esses jovens, essas jovens, já exercer liderança, o ministério logo cedo, pelo desejo do coração de Deus e também pelo desejo de termos lideranças multigeracionais e também não temos um vácuo geracional de liderança. Então, glória a Deus por isso. E agora a gente vai estar aqui, né, fazendo essa parte já mais final, voltando aqui para o Rodrigo de novo, né? Rodrigo, né, qual que é assim, aquilo que está no seu coração, que você quer trazer para o pessoal, para a igreja, para nossos amigos que estão assistindo, né? Uma palavra, algo que tem estado no seu coração. Sim. Acho que aquilo que tem queimado é realmente voltarmos a sonhar, né? Voltarmos a sonhar com grandes coisas. Acho que nunca perder isso, né? De crermos nas grandes coisas, louvar a Deus, né? Eu olho para tudo que vivemos, né? Achei muito lindo o que passamos nessa conferência de 30 anos. Sim. Porque a gente pode ver que toda semeadura em Deus, ela não é em vão. Aleluia. Então hoje eu vejo assim, pelo menos ali no trabalho que Deus tem nos dado, ali na Jardim Imperial, né? Os irmãos, né, que estão comigo, né? Sou muito grato à vida deles ali, né? Pastor Herbert, Paulo Augusto, né? Fabiana, irmãos que fizeram parte desse movimento de jovens, né? Que foi o antigo Conexão Livre, né? Luiz Henrique e todas as nossas empreitadas, inclusive levar o Pastor Marinho para um Radicais Livres. Foi muito boa, então as coisas curti muito, hein? Foi muito bom assim lembrar disso, né? E todo o movimento que vivemos aí, olhar para onde nós chegamos só me dá a convicção de que obras ainda maiores o Senhor tem mesmo. Então, é verdade. Chamar todo mundo que está nos ouvindo aí para não se intimidar, não se permitir, não viver algo extraordinário com Deus. Porque Aleluia. Deus, ele tem coisas extraordinárias. Eu olho para minha vida passada, né? Olho para minha vida presente. Eu falo, nossa, Deus tem coisas boas preparadas. Tudo que eu vivi até hoje é como a palavra diz, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para nós, né? Então eu creio que isso aqui, como o pastor Marinho pôde dizer, né? É um tempo de agradecermos, mas já ciente que vamos ter ainda muito mais para agradecer lá na frente. Então, deixar aí a minha gratidão, todas as pessoas que fizeram parte, tanto da minha conversão, né? Como do meu crescimento e agora do que nós temos enfrentado ali de plantação, de plantio, né? Então, agradecer todo mundo aí que faz parte da minha história. Apoiadores. Pastor e a pastora, não tem como não agradecer, né? Passamos muita coisa juntos, então é algo que louvamos a Deus aí. Bem, você, Mira, qual que é a palavra, né? Então, eu ouvindo o Rodrigo, né? Vendo o Danilo, meu coração se enche de muita alegria e convicção ainda maior de que Deus
Deus é um Deus de coisas grandes, grandiosas, além daquilo que a gente imagina mesmo, Rodrigo, porque nós jamais imaginaríamos, né, que essa igreja chegasse onde ela está hoje. Ainda vai chegar muito mais, eu sei que ainda Deus vai fazer muito mais, mas eu já, olhando para o passado, vendo o nosso início tão pequeno, uma poesiazinha, Semente. né? E hoje nós geramos tantos pastores, né? Pela graça de Deus, e líderes, uma liderança linda. A olhar, né, as nossas crianças louvando com essa alegria, eu sei que vale a pena nós investirmos e realmente desafiar as irmãs, as mulheres, porque as mulheres sempre foram muito importantes no reino de Deus, na obra do Senhor, né? E continuam sendo importantes. Então, desafiá-las a poderem estar realmente investindo seus talentos, investindo seu tempo, investindo sua energia, sua alegria no ministério infantil, com as crianças, formando discípulos desde a infância, formando líderes, pastores desde a infância, porque os grandes líderes que a gente conhece, né, muitos deles, John Stott, Billy Graham, todos foram chamados na infância. Sim. Então, eu creio que esse trabalho com a base é muito importante. É muito importante. Então fica aí, né? Fica aí, fica a dica. Fica aí o a chamado. Fica realmente pra a nossa crescer nessa parte. Nosso né? desafio, porque eu sei que Deus tem coisas grandiosas para fazer, muito mais, mas muito mais, né? Glória Ainda muito maiores do que tem feito nesses 30 anos. E eu creio que com essa nova geração, com esse pique, Deus vai nos levar a lugares nunca antes imaginados. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. E aí, Danilo, quais são as perspectivas, né? Visão de futuro, como que você está? Eu estava aqui ouvindo Mira, né, e pensando, nós queremos logo estar ministrando a 1000 crianças. Nós chegamos antes da pandemia a ministrar para 700 crianças. Então queremos caminhar para isso em nome de Jesus, né? Amém. E aí para os jovens? Jovens, falo para vocês aqui como representante, vamos gastar a nossa vida para cumprir o propósito. Aleluia. Este é o tempo da nossa oportunidade. Nós temos levantado uma bandeira aqui na IMEL Cuiabá rumo aos 500 jovens. É o início, é só o início de algo muito maior. Amém. Ano que vem é o ano de obras ainda maiores. Então, se coloca na brecha. Vamos para cima, porque ano que vem, já finalizando esse ano para os próximos anos, nós veremos uma multiplicação que nós ainda não experimentamos. Aleluia. Um crescimento, Aleluia. uma explosão de crescimento Amém. muito poderoso da parte de Deus. Amém. Por graça, por favor. E eu encorajo todos os jovens e adolescentes a se colocarem na brecha, a se entregarem, a ir para cima. Aleluia. Nós estamos aqui como referência, pela graça do Senhor, junto com essa equipe pastoral maravilhosa, e nós vamos viver obras ainda maiores em 2025. Amém, Jesus. Aleluia. Amém. É isso aí. Eu, né, quero assim, primeiro terminar de agradecer, né? Agradecer que agora o restante da equipe pastoral pôde chegar aqui, né, para a gente fazer esse podcast. Então, agradecer a Deus por essa equipe. Eu me lembro que muitos anos atrás, né, lendo um artigo de um pastor que tinha uma excelente equipe e lendo o livro dele, e ele estava falando assim que uma equipe pastoral é a credencial de um pastor. Aleluia. Eu tinha ouvido aquilo, né? Ou seja, muitos chegam com um cartão assim, né? Credencial. E eu falo assim, ó, para um pastor, uma equipe pastoral é a sua credencial. E eu sempre orei por equipe, sempre sonhei, sempre trabalhei por isso. E a graça de Deus trabalhou comigo. E eu louvo muito a Deus por essa equipe, louvo a Deus pela equipe que esteve aqui no primeiro podcast e a que está aqui agora. Nós somos uma equipe muito, muito abençoada por Deus. Eu sou muito favorecido, sou muito grato a Deus por essa equipe, eu quero externar isso. E ao redor dessa equipe tem outras equipes.
cada um com as suas equipes, cada um com seus grupos de vida. Então isso é um DNA, né? Uma semente que vai descendo, e eu quero que todos aqui experimentem essa alegria de ter uma equipe ao seu redor, todo líder ter uma equipe ao seu redor. E para esse ano que vem, nós queremos, né, levantar nossa visão. Vai ser um ano também de construções, né, de novos prédios, novas etapas de prédio. Nós queremos avançar muito nessa área, queremos avançar muito também na salvação de vidas, amém, no discipulado, na capacitação. Esse é um ano que a gente vai treinar muito. Nós teremos nossos CTLs, nós teremos nosso curso de maturidade para centenas de pessoas neste ano. Nós estamos firmando nossas macro datas, macro conferências. Essa conferência no final de ano foi muito especial, nós já tivemos no ano atrasado e a gente vai repeti-la sempre aí na primeira semana de dezembro, já é uma data. Nossa conferência de jovens em setembro já tem sido algo marcante, vai crescer, vai ser uma outra grande referência. Estamos retomando nossa conferência de mulheres, que vai ser... Conferência de mulheres, né? Oi? Vai ser a primeira conferência. É a primeira, sim, de mulheres, né? Vai ser em junho. Em junho. Vai ser em junho. Vai ser A maravilhoso. primeira conferência de mulheres. Vai ser explosivo. Porque a gente teve aqui, encontros de mulheres, culto de mulheres, né? Vai ser uma conferência ali de 2 dias, realmente aprofundando, crescendo, ministrando para as mulheres. E também o acampamento de jovens, que é outra marca, em fevereiro. Então nós vamos ter ali, esse ano em março, né, no carnaval, então nós vamos ter março marcado por um evento forte, junho por outro evento forte, setembro outro, e fechando o ano com outro. Então nós vamos ter a cada 3 meses um mover de Deus, um tempo muito especial, e o dia a dia da vida da igreja crescendo, avançando. Aleluia. Convido você a se unir com a gente. Se você está sem igreja, você não está mais, porque tem uma igreja aqui para você. Se você está buscando um lugar para servir, um lugar para se alegrar, um lugar para crescer, um lugar para avançar, este é o lugar, aleluia, que Deus tem para você, para todas as faixas etárias, para todo mundo. A gente está aqui para acolher, para abraçar, e nós já profetizamos 2025 cheio da presença, da glória, da unção de Deus sobre nossas vidas, sua casa, cada igreja, cada ministério, cada um que nos assiste. Que a bênção do Senhor esteja sobre você e sobre todos, amém, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos dizer um amém bem grande aqui? Amém. Aleluia.